ao vivo. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Doralice Severo da Cruz. No momento, eu sou presidente da Abrasbuco, Associação Brasileira de Saúde Bucal Coletiva, que é a associação que está organizando esse 23º ENATESP, o 14º Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva, juntamente com a Faculdade de Saúde Pública. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos que se inscreveram, que inscreveram seus trabalhos. É uma satisfação muito grande para nós termos todos vocês aqui. Uma outra coisa muito importante também é agradecer a toda a equipe que está trabalhando conosco para que a gente pudesse chegar hoje aqui nesse momento falando com vocês. São mais de 100 pessoas, todas envolvidas muito diretamente, com muito amor nesse trabalho. Então, eu gostaria de agradecer. Eu, sem mais delongas, né? Nós vamos dar início ao congresso, eu declaro aberto o nosso pré-congresso, né? Porque a nossa mesa de abertura, como vocês devem ter visto na plataforma, vai ser às 18 horas. Essas atividades agora que nós teríamos até a abertura da mesa são as atividades pré-encontro, na verdade, e a nossa primeira atividade, vai ser com o pessoal da APATESB, desculpa, eu estou nervosa, então eu estou aqui gaguejando, essas coisas ao vivo não são fáceis. E antes de eu passar a palavra para a Valéria, eu queria até falar uma coisa para vocês. Essas coisas ao vivo e um evento do tamanho do nosso, podem acontecer coisas, né? Podem acontecer intercorrências, e aí eu gostaria de pedir a todos que não ficassem preocupados e que entrem em contato conosco. Vocês podem entrar em contato conosco através do chat na plataforma, através do e-mail dúvida 23enatespo@abrasbuco.org, e rapidamente alguém vai entrar em contato para resolver o problema, ok? A gente está aprendendo, né, a conviver nesse modo virtual e nem tudo corre tão certinho. Então, eu peço a paciência e a compreensão de vocês para que, se aconteça alguma intercorrência, a gente possa resolver rapidamente. E agora eu vou chamar a Valéria Tolola, que é a presidente da APATESB, Associação Paulista dos Técnicos e Auxiliares de Saúde Bucal, para que ela dê início à primeira atividade de hoje. Valéria, por favor. Bom dia. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos e a todas. Sou a Valéria Aparecida Tótola Martins da Silva. Sou presidente da APATESB. A APATESB é a Associação Paulista de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal. Gostaria de agradecer nesse momento a nossa presidente Doralice pela oportunidade desse primeiro ENATESP online, por esse novo momento que estamos vivendo. É uma honra, é um prazer estar nesse 23º ENATESP. Gostaria de agradecer a todos, né, novamente. E a APATESB é uma associação voltada para o ASB e TSB da saúde bucal. Somos um número significativo de profissionais ASBs e SBs. Merecemos uma associação que nos representa. E é nossa missão fazer isso. A nossa luta nos une e nos fortalece. Hoje fazemos uma história. Estamos aqui no primeiro ENATESP online. Portanto, nessa manhã estaremos com os nossos palestrantes, que é a Irene, uma TSB de Curitiba, o Dr. Rogério e a nossa amiga Elizabeth. Eu gostaria agora de convidar a nossa colega TSB, Irene. A Irene, eu vou fazer um breve relato do currículo dela. A Irene, ela é Irene Rodrigues da Silva,
secretária de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, CONFETAN da CUT, membro Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Ela é membro da Comissão de Vigilância à Saúde do Conselho Nacional de Saúde. A formação dela é gestão pública e servidora municipal de Curitiba. Vamos passar agora a palavra para a nossa amiga Irene, TSB. Irene, é com você. Bom dia, colegas. Bom dia, dona Alice. Bom dia, Rogério, Valéria e demais, a quem nos vê também nesse momento. Eu estou muito contente da gente poder fazer o Enatesco, né? Eu brinco às vezes que eu sou um pouquinho rata de Enatesco. O primeiro Enatesco que eu participei foi lá nos idos de 80, na cidade de Goiânia, então faz muito tempo. É melhor eu não dizer, senão vocês vão descobrir minha idade. E é um prazer muito grande poder estar aqui nesse momento que a gente atravessa no nosso país. Nosso tempo é curto e eu vou tentar ser milimetricamente cumprir o horário. Por isso, optei por não fazer apresentações de slides, que às vezes a gente se perde mais nos slides e põe um monte de coisa e não consegue falar. Mas o nosso tema de hoje é o papel cidadão do ASB e do TSB na política pública de saúde, na saúde coletiva, né? Esse é o nosso tema de hoje. E acho que no momento que a gente está vivendo, esse tema nunca foi tão importante, não só para ASB e TSB, mas eu acho que a participação popular, a participação cidadã dos profissionais de saúde é fundamental nos dias de hoje. E aí eu queria resgatar um pouquinho da onde que vem essa história de participação cidadã na política de saúde. Quando a gente pensa nisso, a gente volta lá atrás, no grande marco que nós tivemos dentro da saúde no Brasil, que foi a 8ª Conferência. E lá na 8ª Conferência, a gente já tinha desenhado o primeiro rabisco de dizer que era importante que a sociedade participasse do controle social da saúde. E aí, de lá para cá, a gente vem passo a passo firmando este compromisso de participação popular. Só que, infelizmente, ao mesmo tempo que a gente busca uma sociedade progressista que possa estar fazendo esse controle social da política pública, a gente sabe que há interesses velados, eu diria, porque se você perguntar no contexto, você pergunta para qualquer pessoa, todos dizem que defendem o SUS. Todos dizem que acreditam no SUS. Todos dizem, é unanimidade praticamente no Brasil. Eu não conheço alguém que diga, olha, o SUS é ruim, não deve ser assim, é muito difícil. Mas o que acontece? Defende o SUS, mas defende os seus interesses pessoais e particulares também. E quando a gente fala em participação cidadã, a gente está falando de participação enquanto pessoa. É claro e evidente que quando eu participo enquanto pessoa, eu levo junto a pessoa que eu sou. E a pessoa que eu sou é TSB, a pessoa que eu sou é funcionária pública, e a pessoa que eu sou atende no dia a dia as necessidades de uma população que é SUS dependente, ou não, porque também a gente não pode esquecer que o SUS ele é universal. Ele não é só para quem é SUS dependente. As portas do Sistema Único de Saúde devem estar abertas para todo mundo. Tá, então, eu vou trabalhar hoje 4 questões que, para mim, são fundamentais na participação cidadã. Primeiro, para que participar? Segundo, como participar? Terceiro, qual é o objetivo final dessa participação? E, por fim, eu diria que é o que o mercado capitalista diria para qualquer um. O que eu ganho com isso? Na participação. Bom, para que participar? Primeiro, porque eu tive acesso, e daí quando eu digo eu, estou falando de todos nós, né? Todos nós, profissionais de saúde, a gente teve acesso a muita informação privilegiada. Isso é fato. E contra fato a gente não tem o que discutir. Por mais que a gente pense que não, se a gente for olhar, nós somos, sim, privilegiados no ponto de vista de ter um conhecimento técnico, científico,
que tanto a gente tem na nossa prática diária quanto na nossa formação. Então, nós temos uma obrigação, enquanto pessoa, de poder compartilhar este conhecimento. Segundo, nós precisamos participar, porque é na participação que se constrói o SUS. E aí, durante muito tempo, a gente brigou muito para implantar os conselhos, não era toda a diversidade. Hoje, Conselho de Saúde, ele é implantado nos 5.000 e tantos municípios brasileiros. Agora, com qual qualidade? Vai depender de nós, né? Com que forma? Aquela visão de conselho de Kombi passou. Talvez muitos aqui não saibam o que é um conselho de Kombi, né? Mas lá atrás a gente brincava muito que existiam no Brasil conselhos de Kombi. Por quê? Efetivamente, o gestor ia lá, tomava todas as decisões, fazia uma ata e mandava essa ata para que os conselheiros assinassem em casa. E isso pegava o carro da prefeitura e passava e assinava. Mas isso não é o conselho que a gente quer. A gente quer um conselho participativo, onde todos tenham voz e vez. Agora, como que eu vou fazer essa participação? Eu não posso ser representante de mim mesma. Ninguém deve ser representante de si próprio dentro do controle social. E eu vejo com muita tristeza, às vezes, no momento de conferência, que a gente conversa muito e as pessoas dizem assim, eu quero ir para a Conferência Nacional de Saúde. Aí, quando chega na hora de fazer a inscrição, não vai. Sabe por quê? Porque o sistema de controle social, ele é participativo e representativo. Então, se você não vai representando uma instituição, uma entidade, você não consegue ir para o Conselho Nacional, você já é barrado nos critérios. E a maioria das pessoas, lá na ponta, e eu acho que isso é importante, até tem vontade de participar. E daí, quando a gente vai, eu não sei quantos aqui já participaram das plenárias, aí vai na plenária e diz assim, porque sempre é os mesmos, não sei o quê. Mas, na verdade, é porque é uma representação de entidade. Então, é importante fortalecer a organização dos trabalhadores para poder participar. E aí a gente olha nos conselhos, via de regra, o sistema CRO-CFO, ele tem vaga na maioria dos conselhos. Na maioria tem vaga. Só que na maioria dessas vagas, para não dizer a totalidade, se eu conheço 2 ou 3, é muito, que um ASB ou um TSB representa o Conselho de Odonto no Conselho Municipal ou Estadual de Saúde. No estadual, com certeza, não tem nenhum. Agora, no municipal, Brasil afora, a gente até encontra. Mas por que a gente não pode representar o Conselho de Odonto, né, que é a nossa entidade de classe, dentro dos conselhos? Nós temos uma legislação que criou o sistema CRO-CFO, que é datada da década de 1960. E nessa década aí não existia equipe auxiliar regulamentada, não tinha, era só o dentista trabalhando sozinho. Só que, de lá para cá, as coisas mudaram. Então, nós precisamos fazer esta nossa organização para que a gente consiga também ter voz dentro do nosso conselho. Isso também é participação cidadã. E aí, como é que a gente faz isso? Eu quero dizer para vocês que, ao longo da minha história, né, eu comecei muito cedo a trabalhar na Odonto desde os meus 18 anos. Não é com briga que a gente vai conseguir, mas é com política afirmativa. Muita gente diz assim, eu detesto política, só que a vida, ela é política. Não no sentido partidário, mas a vida é política no sentido da gente agir. Então, é importante a gente também fazer uso da política para a gente poder alcançar os nossos objetivos. E da política, não essa política do tomar lá da cá, não é dessa política que eu estou falando. Eu estou falando de ações políticas, de ações com objetivos claros, de ações com determinação. A gente não precisa brigar, mas a gente precisa se impor também. E isso vale para qualquer representação. Agora, voltando a falar do controle social, que é o nosso tema de hoje, então, assim, então, pelo conselho está difícil. Há uma alegação que a legislação não permite,
A legislação não permite porque a gente não existia. Então, na verdade, não está lá dizendo que é proibido, está dizendo que outros atores é que têm o direito de votar e ser votado no conselho. Mas a gente precisa começar a fazer esse debate também. Mas se eu não posso participar enquanto conselho, eu posso participar enquanto associação. E aí a gente tem associação no Brasil inteiro. A gente tem a ANAPO, a gente tem a PATESB, a gente tem a Associação Gaúcha, né, que é a GATO. A gente tem também o movimento sindical, que também ocupam vagas nos conselhos. E aí, no movimento sindical, a gente tem sindicato de ASB e TSB em alguns lugares, mas a gente tem outros sindicatos que nós também fazemos parte, né? Eu optei, na minha vida, por atuar em sindicatos gerais, porque eu vejo que, como ASB e TSB, nós somos um número grande dentro do conselho, nós somos um número importante, e daqui a pouco o Rogério vai falar da nossa importância dentro do SUS, mas ainda somos uma minoria em relação aos demais trabalhadores, tanto da saúde quanto da onde a gente trabalha. Então, vejam, uma prefeitura pequena, que tem 300 funcionários, ali tem, no mínimo, 100 e tantos professores, uns tanto de administrativo, um tanto de pessoal da limpeza. A gente vai ter outros profissionais de saúde. Então, quando você vai olhar o número de ASB e TSB no município, ele é pequeno, não sustenta um sindicato municipal. Então, mas sustenta um sindicato geral da categoria, que é o Sindicato de Servidores Públicos, que é onde eu milito desde o meu início. Agora, o que eu tenho que fazer enquanto participação? Eu tenho que ir para dentro desse sindicato e lembrar a este sindicato que existe, dentro da categoria servidor municipal, nós temos técnicos e auxiliares em saúde bucal que têm uma pauta específica, que têm uma vida de servidor e que também são trabalhadores da saúde e querem discutir saúde. Então, ao longo da minha vida, eu tenho participado muito de Conselho Municipal de Saúde, hoje estou no Conselho Estadual de Saúde do Paraná, tenho participado do Conselho Nacional de Saúde, mas por entidades gerais. Então, é a opção de cada um e ver como é que dá a organização. Mas não dá para a gente chegar enquanto Irene, TSB, eu vou lá e digo assim, olha, eu sou Irene TSB, eu quero participar do conselho. Não dá, porque no conselho as pessoas representam alguém. Então, a gente precisa entender isso desde a base. E também, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu represento a minha unidade. A unidade de saúde, teoricamente, ela não é uma organização de trabalhadores. Então, vejam, a legislação diz sobre a participação popular no controle social da saúde que ela vai ser exercida 50% por usuários do sistema, e aí são entidades de usuário também, e 50% vai se dividir 25% por trabalhadores, entidade de trabalhadores. Se você pegar as leis municipais que criaram o conselho, as leis estaduais, ele vai se reportar à entidade de trabalhador. E aí a unidade de saúde que você trabalha, o serviço de saúde, seja hospital, não é uma entidade que organiza trabalhadores, mas é uma entidade que é uma executora dos serviços. Então, isso tem levado muitas pessoas a não ir. Tá, Irene, mas então quer dizer que se eu não tiver nenhuma entidade, eu não posso participar do conselho? Como conselheiro, não. Mas você pode e deve participar das ações do conselho enquanto cidadã. Até porque uma coisa que eu vejo que é uma necessidade que nós temos, Brasil afora, é de cobrar dos nossos representantes o que eles estão fazendo lá. Você sabia que na sua cidade, no seu estado, existe um conselho e que tem pessoas lá que estão representando você através de uma entidade? Agora estão representando você de que forma? Qual tem sido a participação destas pessoas? Então, a gente precisa ter essa
cobrança positiva de quem nos representa. Muitas vezes, essas pessoas não conhecem a nossa necessidade lá da ponta. E daí, por fim, a gente precisa ter uma grande mobilização. Gente, há uma forte, para não dizer cruel até, investida contra o Sistema Único de Saúde. E aí, a gente precisa lembrar que o SUS que a gente idealizou, ele é um SUS universal, igualitário, e ele é um SUS integral. Com a EC 95, ano a ano, tem se diminuído os investimentos na saúde. Alguém diz assim, não, Irene, você está errada. A EC 95, ela congelou os investimentos. Não, gente. A EC 95 diminuiu os investimentos em saúde. E daí, se a gente, enquanto profissional de saúde, a gente não for para cima, tentar revogar, que eu acho que esse tem que ser a nossa meta, revogar essa emenda constitucional, porque ela diz que só vai poder gastar o que gastou no ano anterior, acrescido da inflação. Só que nem sempre os gestores conseguem finalizar dezembro com todas as contas pagas e com todo o investimento feito. Sempre sobra um pouco para o outro ano. E essa sobra, ela não é computada depois. Ela é visto que foi gasto. E assim, a tendência é que ao longo do tempo vá diminuindo cada vez mais. E aí, vamos lá, nós somos trabalhadores da odonto. Qual é o senso comum, e por que não dizer de alguns gestores, em relação à saúde bucal? A prioridade sempre vai ser a emergência médica, a emergência da enfermagem, porque há uma visão equivocada de que odonto não precisa, odonto não mata, a gente precisa cuidar de quem está morrendo. Não, a odonto mata sim. É falta de conhecimento. Haja visto as endocardites e outras tantas coisas que podem acontecer através do primeiro contato com a saúde bucal. Então, a saúde bucal é a porta de entrada. Então, a gente precisa estar lá para garantir os investimentos na saúde bucal. E dentro dos investimentos da saúde bucal, a gente tem que dizer, a saúde bucal é exercida por uma equipe. Não é só dentista. Então, a gente precisa estar sempre ali reforçando. Nós passamos mais de 20 anos para regulamentar a nossa profissão. E agora que ela está regulamentada, nós precisamos investir na valorização e também, a cada dia mais, na melhoria da nossa profissão. Em todos o leque que a gente puder, aonde a gente estiver, a gente tem que lembrar disso. Agora, a gente está fazendo um debate aí sobre a odontologia hospitalar. Gente, a odontologia hospitalar ela é fundamental na minha avaliação, mas ela tem que ser aberta para a equipe. Tem que ser aberta para que a gente tenha na odontologia hospitalar o profissional cirurgião dentista, o ASB, o TSB e a equipe completa. Nós tínhamos aqui no Paraná, tempos atrás, um trabalho muito bacana num hospital na cidade de Londrina que acompanhava os bebezinhos. Era muito bacana. A gente tem muito a contribuir à saúde bucal na área hospitalar também. Então, a gente precisa estar fazendo esse debate. E a gente só vai garantir isso quando a gente for em todas as frentes. Nós precisamos fazer isso junto ao CFO, a gente precisa fazer isso junto aos gestores, mas a gente precisa levar isso para a população. Porque se a população souber a importância que a gente tem dentro da saúde, e isso a gente faz dentro do conselho, porque ali nós vamos ter metade dos usuários que estão afim, que estão dispostos a discutir saúde. E vão discutir saúde, e a gente vai lá e discute a saúde bucal também. Mas o momento que a gente está vivendo no Brasil, e aí eu quero falar sobre, acho que meu tempo já está quase acabando, para encerrar mesmo, que foi editado este final de mês agora, uma portaria do governo, um decreto, levantando a possibilidade de privatizar a atenção básica à saúde. O que isso significa? Significa uma inversão daquilo que a gente lutou a vida inteira. E eu gostaria muito de ver a ASB, TSB fazendo esse debate. O decreto ele foi imediatamente suspenso porque gerou
inclusive manifestações do Conselho Nacional, gerou da Rede Unida, enfim, todas as entidades fizeram notas contra esse decreto, que abria a possibilidade de participação da iniciativa privada na atenção básica. A odonto na atenção básica, ela é fundamental, porque nós já fizemos muito na atenção básica. Vale lembrar que, e eu vou dizer para vocês assim, não é com saudosismo, não, porque isso... Não, mas é a realidade. Quando eu comecei a trabalhar na odonto, na década de 80, nós perseguíamos um objetivo, que era que nós tivéssemos uma experiência de cárie através do índice CPOD, né, que é o cariado perdidos e obturados, na época que a gente falava, de 3 aos 12 anos de idade. Ou seja, uma criança com 12 anos, o máximo que ela deveria ter de experiência de cárie, que é a principal patologia da saúde bucal, 3 dentes. Ela tivesse essa experiência aos 12 anos. Mas, quando a gente veio construindo a odontologia integral nos diversos serviços espalhados pelo Brasil, nós chegamos ao SB 2000, né, lá atrás, que nós tínhamos cidades com 1,6 com o índice CPOD, ou seja, nós reduzimos pela metade aquilo que era o nosso alvo, não era a realidade. E em 2003, quando foi implantado o Brasil Sorridente, eu me lembro que o presidente da República, à época, ele falou que o Brasil era um país dos desdentados e a gente podia mudar essa realidade. E a gente mudou. Então, agora é o momento da gente reafirmar a importância da odontologia na saúde coletiva, é hora da gente reafirmar o papel da equipe e é hora da equipe também ir para a luta, gente. A cada dia vem novos ataques. Então, o presidente, ele tirou, né, essa intenção, esse documento ele foi revogado. Só que no ato de revogação está dizendo que, se a medida for considerada viável, se houver possibilidade e oportunidade, pode voltar. Então, nós precisamos fazer esse debate. Será que este trabalho que foi feito na atenção básica, e é claro que eu estou dando aqui destaque para o odonto, mas se a gente for olhar os outros índices da saúde, da atenção primária, o que a gente já mudou é muita coisa, gente. A gente conseguiu diminuir a mortalidade infantil, que era muito grande. A gente conseguiu diminuir o número de desnutrição. Tudo isso é atenção básica. Porque eu não vou aqui falar da melhoria do Sistema Único como um todo. Porque a gente ia ficar até, acho que 20 minutos, 2 horas, 20 horas seria um pouco, para a gente colocar o que a gente vive no nosso país com relação ao Sistema Único de Saúde. É perfeito? Não é. Dá conta de tudo? Não dá. Mas onde é que está o erro? É na gestão? É na forma ou é na legislação? Eu não tenho dúvida de que o Sistema Único, na sua concepção, na sua forma, na sua documentação, no seu processo legal, no arcabouço jurídico da legislação, o SUS é o melhor sistema do mundo. O problema é que, ao longo do tempo, muitas coisas avançam e outras retrocedem. E eu posso dizer que, quando o SUS foi criado toda uma legislação para garantir o orçamento. Irene, e essa legislação Desculpa, Irene, você tem mais 3 minutos. Tá. Obrigada. E essa legislação toda, ao longo da história, ela vem, por vários momentos, sendo violada, né? E aí a gente vai lembrar de uma coisa que eu acho que vocês já ouviram falar, que é o desvinculação de receita, a tal da DRU. Num primeiro momento, a legislação vai dizer que alguns impostos devem ser usados na Seguridade Social. E aí tem lá o Sistema Único de Saúde e a forma que vai usar. Só que o governo, e aí eu não estou nominando o governo, gente. Desde a implantação, é uma prática de todos os governos. Eu não estou aqui para falar mal do governo, estou aqui para falar uma realidade. Então, vem ao longo dos anos
dizendo assim, tá, esses impostos são para garantir a saúde, mas eu não posso mexer só um pouquinho? É isso que é desvinculação de receita. Quero mexer só um pouquinho. E no início mexeu em 20%. Então tá, o orçamento é esse é o dinheiro para a saúde, mas 20% eu posso mexer. Depois disso, não, mas 20% é muito pouco, vamos subir para 30%. E assim foi. E vai que a DRU está aí, é uma coisa permanente. Por outro lado, também tem um interesse dos famosos, entre aspas, currais eleitorais, que é um perigo isso. Porque dentro do orçamento da União, os deputados e senadores, vereadores, deputados estaduais, enfim, todo o nosso legislativo tem uma coisa chamada emenda parlamentar. E o que é emenda parlamentar? É quando um parlamentar ele pega o orçamento e diz: esse dinheiro aqui eu quero que vá para tal coisa. Isso tem um limite. Só que nem sempre tal coisa é o que a população precisa lá na ponta. Então, via de regra, essas emendas parlamentares, ela vai depender do lobby que determinado segmento consegue. Então, se um hospital que é SUS, que tem contratualização com o SUS, ele precisa de um mamógrafo, ele vai lá num deputado e pede aquele mamógrafo e constrói um projeto e acaba que sai uma emenda parlamentar. E essa emenda parlamentar vai constar como uma despesa de saúde lá para aquele município. Mas, no meu entendimento, e é o que eu defendo, e no conselho eu sempre falo isso, para mim, essas emendas parlamentares não deveriam ser desta forma. Se é para ter emenda parlamentar, manda para o Fundo de Saúde. Não, uma emenda parlamentar para o município de Curitiba, que é onde eu trabalho, que vá aquele dinheiro para o Fundo Municipal de Saúde e o Conselho de Saúde, que é a instância máxima da democracia do SUS, vai definir qual é a necessidade daquele município. Porque a gente tem várias necessidades. Eu não estou dizendo que muitas vezes essas emendas ela vai atender uma necessidade. Agora a pergunta é: essa necessidade é a prioridade? A gente nunca tem a resposta correta sobre isso, né? Então é importante a gente poder entender disso, né? E aí, quando a gente pensa, então, a gente já falou de DRU, a gente falou de emenda parlamentar. Agora, tem um debate muito forte ocorrendo aí no Brasil, que é para acabar com as vinculações de receita. E eu faço um apelo a vocês que estudem sobre essa matéria, vão para dentro do controle social, conversem com os conselheiros, conversem com os usuários que a gente atende, porque fazer com que não haja vinculação de receita é um perigo. Porque, vamos lá, o que dá lucro para a classe política brasileira? O que dá voto? Voto é o lucro, né? O que dá o voto? É aquilo que as pessoas veem. E as pessoas não vão ver todo um trabalho de vigilância epidemiológica que não permitiu que uma doença aconteça. As pessoas só vão ver se a doença acontecer e tiver a cura. Aí todo mundo vê. Mas o SUS, ele foi criado para promoção de saúde, ou seja, para não permitir que a saúde aconteça. E aí a gente precisa estar levantando dados epidemiológicos, a gente precisa estar conversando com a população e mostrando isso e fazendo a defesa intransigente do sistema de saúde, do financiamento de saúde, e se a gente garantir financiamento na saúde, a gente vai garantir para nós, a ESB e TSB, uma condição melhor de trabalho. Nós vamos ter insumos de boa qualidade para a gente poder prestar um serviço com a mais alta qualidade possível para o nosso usuário. Nós vamos ter um plano de salário e carreira decente e a gente vai ter uma condição da gente ter todo mundo trabalhando, porque hoje um dos grandes problemas que a gente tem também é a falta de pessoal nos equipamentos de saúde. Nós temos muito déficit e o governo não pode contratar porque diz que não tem dinheiro. E não tem dinheiro por tudo isso que eu já falei para vocês. E como é que a gente muda isso? Com organização e com participação popular. E aí, a última pergunta que eu queria deixar para vocês. O que é que eu ganho com isso? Não existe eu ganhar. Existe nós ganharmos.
A população brasileira vai ganhar quando a gente garante saúde de qualidade para todos e todas, inclusive para quem trabalha na saúde. Porque eu acho que esse é o nosso desafio. Os tempos da Covid mostrou a importância do SUS para o Brasil. E mostrou também o quanto nós temos capacidade técnica em todas as áreas. Gente, eu fico maravilhada quando eu vejo que a gente conseguiu fazer a sequência genética do vírus em um tempo tão curto aqui no país. Eu fico maravilhada de ver que os nossos cientistas conseguiram, no caso da chikungunya, resolver a questão lá no Nordeste, e eu fico maravilhada de ver que a saúde bucal faz coisas fantásticas. Gente, só o fato, eu tive essa oportunidade de atender um paciente uma vez que chegou na nossa unidade de saúde com todos os dentes, com um risquinho preto, assim, parecia decorativo até. E a gente devolveu o sorriso. E aquele homem saiu da unidade, mas tão feliz. 2 dias depois ele voltou chorando, de dizer que ele estava muito tempo desempregado, mas que ele não sabia por que ele não passava. Daí, na primeira entrevista que ele foi fazer com os dentes arrumados, ele conseguiu emprego. Então, nosso trabalho, ele é muito importante enquanto equipe. Nosso trabalho, ele é fundamental enquanto ASB e TSB. Se não fosse com a gente, o trabalho do cirurgião dentista estava prejudicado. E olha, o tempo de dizer que nós éramos redutor de custo já passou. Nós somos equipe de saúde e que fazemos o melhor para a nossa população. Muito obrigada pela oportunidade, Valéria e demais, e vamos seguir em luta na defesa do Sistema Único de Saúde. Obrigada, Irene. Muito obrigada pela sua palestra, uma belíssima palestra. Agora vamos dar seguimento ao nosso doutor Rogério. Doutor Rogério é cirurgião dentista, sanitarista. Ele é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de São Paulo, no programa de mestrado profissional Interunidades em Formação Interdisciplinar em Saúde, da Faculdade de Odontologia, Faculdade de Saúde Pública, Escola de Enfermagem e Instituto de Psicologia, professor efetivo da Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública, professor Makiguchi, da Prefeitura de São Paulo, no curso de formação de técnico em saúde bucal TSB e auxiliar em saúde bucal ASB, desde janeiro de 2006. Professor coordenador do curso de formação de ASB da ABO, Regional Santo André, professor coordenador de curso de formação de ASB da ABO, Regional Mogi das Cruzes, pós-graduado nível de aperfeiçoamento profissional em odontologia preventiva e pós-graduado nível aperfeiçoamento profissional em odontologia social. Doutor Rogério, seja muito bem-vindo ao 23º Enatespo, esse Enatespo Online. Seja bem-vindo. Obrigada. Obrigado você, Valéria. Muito bom dia a todos e a todas. Quero agradecer o convite da APATESB, que coordena este evento, que faz a pré-conferência aqui desse importante evento chamado Enatespo. E eu quero agradecer a comissão organizadora do evento e desejar a todos e a todas, nesses próximos 3 dias, um evento com muita discussão, com muito entusiasmo e, portanto, parabéns a todos. Eu vou apresentar aqui alguns slides para a gente poder dialogar um pouquinho. Então, a pedido do pessoal da APATESB, cujo o tema de discussão nesse momento, neste evento para SBs e TSBs, o desafio de protagonizar e sobreviver em tempos de pandemia. E o tema que eu pensei da gente conversar um pouquinho,
a importância do ASB e do TSB para o Sistema Único de Saúde. Eu gostaria de fazer, na verdade, eu trouxe aqui algumas reflexões acerca, acho que dessa frase que foi colocada, o desafio de protagonizar e sobreviver em tempos de pandemia, esse desafio colocado para a equipe auxiliar dentro da perspectiva do SUS, e fazer um recorte dessa necessidade, nessa busca do protagonismo e da sobrevivência em tempos de pandemia, com a importância desses profissionais para o Sistema Único de Saúde. Então, eu rapidamente gostaria de colocar para vocês 5 reflexões em tempos de pandemia e depois também. Então, a primeira reflexão que eu gostaria de colocar é a consciência inequívoca do direito à saúde bucal. A segunda reflexão, a reafirmação cotidiana da importância, no caso, a importância da equipe auxiliar. Em seguida, o exercício baseado nos pilares do processo de trabalho. A praxis sobre os pressupostos atuais e, por fim, a preparação para um novo momento em tempos de pandemia. Então, a primeira reflexão que eu trago aqui é a consciência inequívoca do direito à saúde bucal. Esse direito, como bem disse a colega Irene, nesse momento nós precisamos mais do que nunca buscarmos a legitimação da saúde bucal como um direito garantido pela Constituição de 1988. Uma postura, né, eu acho que esse é um momento importante, de defesa do SUS como uma política de Estado em tempos de polarização, né? De defesa da Política Nacional de Saúde Bucal, relevando a sua importância na valorização das categorias auxiliares. É importante nós lembrarmos que a Política Nacional de Saúde Bucal, 2003-2004, ela foi fundamental para a valorização da equipe auxiliar. E foi a partir dela, inclusive, que se acenderam as discussões para exatamente a regulamentação das profissões de ASB e TSB, porque naquele momento tinha-se a perspectiva de que, ao regulamentar essas profissões, nós poderíamos ter um panorama melhor de materialização da Política Nacional de Saúde Bucal. E é muito importante, dentro dessa lógica de manter uma postura de pensamento em termos de direito à saúde bucal, a defesa das garantias conquistadas pela categoria historicamente. E eu acho que uma dessas importantes garantias que foram conquistadas foi exatamente a Política Nacional de Saúde Bucal. Uma segunda reflexão que eu trago é a reafirmação cotidiana da importância. Então, aqui eu trago 3 palavras ou 3 pensamentos que eu acho que são muito importantes, que a gente sempre precisa lembrar, sobretudo do ponto de vista da importância da equipe auxiliar no SUS. O conceito da desmonopolitização, né? Lembrando que a odontologia, ela não tem dono, a odontologia não é do cirurgião dentista, a odontologia é da equipe de saúde bucal. Então, é fundamental a desmonopolitização do conhecimento científico. Essa desmonopolitização deve ser sempre aliada a uma desconstrução da narrativa de protagonismo e na centralidade no cirurgião dentista. Essa narrativa que foi imposta há décadas aqui dentro da prática da odontologia no Brasil, uma prática absolutamente monopolista, que não levou à melhora das condições de saúde bucal da população. Essa narrativa ela tem que ser todos os dias, e por isso que eu coloco aqui como reafirmação cotidiana, eu acho que essa narrativa tem que ser todos os dias ser desconstruída.
E uma coisa que eu acho muito fundamental é desconstruir o esmagamento das competências clínicas do TSB. Existe hoje um ataque muito forte às competências clínicas do TSB. Muitas vezes caracterizada pelo conceito do caráter monopolista do cirurgião dentista, retirando o técnico em saúde bucal da assistência, do atendimento aos usuários. Então, existe um esmagamento das competências clínicas do TSB. É muito comum a gente ouvir que o TSB tem sido mais utilizado para as ações coletivas do que para as competências clínicas, e isso é bastante preocupante. Uma reafirmação cotidiana muito fundamental é sobre a conceituação das profissões auxiliares. E eu acho que uma coisa fundamental é nós pensarmos na organização dos serviços, né? Qualificando o acesso às ações de promoção e prevenção. A inclusão da equipe auxiliar no SUS, ela tem um potencial muito grande de qualificar, de potencializar as ações de promoção e prevenção numa lógica das ações coletivas. Um conceito muito importante é a reorganização do espaço físico para o TSB realizar as ações de assistência. Então, dentro da lógica de utilização correta da mão de obra do TSB, de fato, como um profissional que possa trabalhar nas ações de assistência, é muito importante que os gestores se preocupem na reorganização ou na organização do espaço físico para que garantam uma cadeira odontológica para o TSB realizar as ações clínicas. E é sempre bom lembrar o brado, né? A voz alta, a voz firme, né? Afirmando que TSB não é um ASB de luxo. E uma reafirmação cotidiana daquilo que vai precisar sempre ser feito pela equipe auxiliar, da mudança paradigmática da visão dos velhos e dos novos gestores e também dos cirurgiões dentistas. É muito comum a gente ouvir que as pessoas nem conhecem, por exemplo, a profissão de técnico em saúde bucal. Nós estamos aí às vésperas de uma eleição municipal em que nós teremos novos gestores e, às vezes, esses gestores não entendem a importância desse profissional. Então, cabe aqui, eu acho que a todos os atores do processo, a vender, né, a imagem positiva do técnico em saúde bucal. Reafirmar que a regulamentação fez nascer um novo ASB. Então, lá em 2008, há 12 anos atrás, quando a Lei 11.889 foi promulgada, nasce um novo ASB. Né? Morre o ACD, aquele auxiliar que ficava dentro da unidade de saúde, muitas vezes apenas em ações de trabalho a quatro mãos, ações internas da unidade. Portanto, a lei ela transformou o ASB num importante ator do campo da promoção da saúde, no campo das ações coletivas. E é sempre importante a reafirmação, como eu já coloquei, dos esclarecimentos necessários sobre a profissão de TSB, principalmente mostrando a diferença entre o TSB e o ASB, que essa solução de continuidade que existe entre essas duas profissões seja uma solução de continuidade absolutamente favorável à valorização do trabalho do técnico em saúde bucal. O exercício da equipe auxiliar, na minha visão, ele se baseia num tripé de competências, de evidências e da prática. Então, do ponto de vista das competências, a clareza nas competências profissionais no âmbito do processo de trabalho. Eu acho que não é muito dizer isso, que é fundamental que essas competências estejam claras dentro do processo de trabalho da unidade de saúde, que o ASB tem as funções dele, que o TSB tem as funções dele, e que não ocorra aí confusões em relação às atribuições de um ou de outro. Isso vai fazer com que a profissão do TSB seja valorizada, principalmente nas ações de assistência. E uma coisa fundamental, e aqui cabe uma observação, inclusive, que eu coloco já para a plenária do ENATESPO,
da inclusão de um cuidado específico com o inciso da Lei 11.889, porque o que está acontecendo? Nós temos um movimento de hermenêuticas, de interpretações equivocadas e disruptivas da Lei 11.889, de 24 de dezembro de 2008. Eu volto a falar disso na sequência. Um dos pilares do processo de trabalho da equipe de saúde bucal, e aqui fica clara a importância desses profissionais para o SUS, são as evidências científicas, que são absolutamente amplas, são robustas, no sentido do aumento da eficiência do trabalho, que é da elevação do rendimento, a otimização do tempo, de modo que esse profissional minimiza o custo operacional, aumenta a produtividade, diminui o risco de contaminações, como o professor Frazão traz também o aumento da produtividade e na qualidade do atendimento. Então, do ponto de vista científico, a inclusão da equipe auxiliar ela é inquestionável pela literatura. E um dos pilares que eu trago é o pilar da prática, né? A sempre necessária implantação de fato, não saindo da teoria, saindo das bibliotecas, mas indo efetivamente para dentro dos serviços, a necessidade da implantação dos sistemas de alta cobertura, de fato, ocorrendo, portanto, o trabalho a 4 e 6 mãos. Uma coisa que a gente tem ouvido muitos relatos é que equipes de modalidade 2, com o TSB, evidentemente, têm sido equipes que assim são colocadas, têm utilizado de forma inadequada o técnico em saúde bucal, ou seja, o município cria uma equipe de saúde bucal, coloca o técnico em saúde bucal, que na verdade não trabalha como técnico em saúde bucal, ele acaba trabalhando como auxiliar em saúde bucal. Isso é realmente bastante preocupante. E um desafio que eu acho que, dentro, inclusive, desse evento de ASB e TSB, que fala aí da questão do protagonismo, né, da equipe auxiliar, eu acho que nesse momento, inclusive a própria Irene comentou isso, a necessidade da incorporação de ASB e TSBs nas equipes de odontologia hospitalar. Então, eu colocava agora há pouco sobre algo muito preocupante, que é uma hermenêutica ou hermenêuticas absolutamente equivocadas, disruptivas, muitas vezes até irresponsáveis da Lei 11.889, com destaque para o inciso 5º do artigo 5º da lei, que fala exatamente sobre a questão da remoção do biofilme dental, né? A norma jurídica anterior, que era a resolução CFO 63/2005, ela era absolutamente clara. Ela falava que o técnico poderia fazer, de fato, a raspagem de cálculo supragengival. Mas, porém, a Lei 11.888, ela traz uma atualização disso, tirando o termo cálculo supragengival e utilizando a palavra biofilme de forma genérica. E todo mundo sabe que o biofilme o cálculo é um biofilme calcificado. Então, nesse trabalho feito pelos professores Frazão e Capel, eles deixam muito claro essa questão e trazem aqui importantes reflexões sobre o tema, que é absolutamente errado essa interpretação de que o TSB não pode remover cálculo supragengival. Então, depois eu deixo o meu e-mail aqui, eu posso passar para quem de interesse os artigos científicos que já abordaram o tema, e de importantes autores, como Frazão, Capel, e outros autores, como o professor Goretti, da Universidade de Brasília, no sentido de nós tentarmos desconstruirmos essa narrativa de que o TSB não pode fazer raspagem de cálculo supragengival. Aqui em São Paulo está gerando um problema grave, um problema de desassistência nas unidades de saúde. De forma muito importante, o Estado de Minas Gerais, logo no início do processo, já estabeleceu uma regra em relação a isso, mas parece ser por parte do Conselho Federal de Odontologia, portanto, tem que vir de Brasília, talvez, a definição e a resolução desse caso.
E aqui eu coloco uma proposta para a plenária do Enatesp, no sentido de ser incluso aí na carta do evento a necessidade do Conselho Federal de Odontologia publicar uma resolução autorizando o TSB realizar raspagem de cálculo supragengival, para de uma vez por todas nós resolvermos esse assunto e todos os conselhos regionais em todo o país acatarem essa decisão. Uma reflexão que eu trago aqui também é a praxis sobre os pressupostos atuais. Então, dentro da lógica aí daquilo que se propõe esse pré-evento para SBs e TSBs, lá surge a palavra sobreviver em tempos de pandemia. E aqui eu coloco como a necessidade, portanto, de sobreviver dentro de um cenário de problemas bucais acumulados durante a pandemia. Quer dizer, as unidades que ficaram durante um tempo atendendo apenas às urgências, houve aí um acúmulo de necessidades. Eu acho que, nesse momento, a equipe auxiliar ela tem que estar muito concentrada, muito preparada para, juntamente com os cirurgiões dentistas, atender essa demanda de problemas que foram acumulados durante a pandemia. E é muito importante, eu acho que todos os dias, né, os profissionais saírem para o trabalho, lembrando que nós tivemos uma piora das desigualdades sociais devido à pandemia. Essas desigualdades, elas afetaram os sujeitos de todas as formas. A adaptação aos novos protocolos de controle de infecção, eu acho que é um momento realmente de sobrevivência a essa necessidade. A questão das ações coletivas, eu coloco aqui como o retorno, como se fosse um filme, mas as ações coletivas, elas em determinado momento voltarão. Eu acho que isso está muito associado à questão do retorno das crianças para as escolas, principalmente, dentro dessa lógica de que as ações coletivas são prioritariamente feitas no ambiente escolar. Eu acredito que numa situação pós-vacina, talvez a partir de março, abril do ano que vem, as ações coletivas elas voltem de uma forma mais efetiva. E, por último, eu coloco aqui a questão do eu e do outro, no sentido de que é muito importante que os operadores de saúde, nesse momento, olhem para o outro e o outro olhe para o operador da saúde, para o profissional do SUS. Todos nós, né, tanto nós como profissionais da saúde e as pessoas, a população, todos nós fomos surpreendidos por essa pandemia que nos afetou de forma bastante venal do ponto de vista das questões psíquicas, das questões familiares, das questões do emprego, da renda. Então, acho que essa questão de um olhar para o outro é bastante importante. E uma última reflexão que eu trago é a preparação para um novo momento em tempos de pandemia. Então, o evento de ASB e TSBs aqui, ele fala em protagonizar, né? Então, como protagonizar numa situação de pandemia? Então, é muito importante a gente lembrar que 65% da força de trabalho da área da saúde, ela é feminina. Então, é importante que eu acho que essa questão do protagonismo ela esteja muito clara, que é possível protagonizar, sim, para a defesa da questão da mulher, né? Dentro de uma sociedade que vive numa lógica de um machismo estrutural. Eu acho que as categorias auxiliares, que são prioritariamente compostas por mulheres, é importante a força da mulher na defesa dos seus direitos como mulher. Protagonizar, colocando em prática o seu livre-arbítrio, né, nas escolhas, na forma de cuidar das pessoas, na forma de agir perante a equipe de saúde, na forma de pensar, né, defender o seu pensar, defender o seu falar, e como, ainda dentro da lógica que a Irene falou, de reivindicar, de participar dos conselhos, de participar das discussões, de se sentir importante dentro da defesa do SUS, dentro da defesa daquilo que a equipe de saúde pretende. Nas ações de promoção e prevenção, dadas as exigências da gestão e a lógica da meritocracia. Então, acho que uma forma de protagonizar pode ser nas ações coletivas, né? Já que existe, nesse momento, uma
uma narrativa colocada de que as ações coletivas devem ser prioritariamente feitas pela equipe auxiliar, eu acho que é dentro dessas ações coletivas e dentro da lógica da meritocracia, dessa questão das metas que são colocadas para as equipes de saúde, eu acho que é um espaço, é um cenário importante para a equipe auxiliar protagonizar. E, por último, eu coloco o conceito de ressignificar. Então, eu acho que nesse momento, onde as ações coletivas estão paradas, que elas vão retornar agora no ano de 2021, eu acho que a gente pode pensar pensarmos e refletirmos como nós vamos voltar para essas ações coletivas, ressignificando a saúde bucal, com base na educação popular em saúde de Paulo Freire, ou chamada de freiriana, né? Na busca de uma mudança de patamar da educação em saúde bucal. Que a educação em saúde bucal não seja apenas uma ação, muitas vezes, pouco valorizada dentre as várias ações da equipe de saúde, que ela ganhe um protagonismo. Portanto, que essa educação em saúde bucal ela seja qualificada, né? A qualificação da competência educativa de ASB e TSB. Que o diálogo com os novos e com os velhos gestores sobre a importância da educação em saúde bucal. Então, como nós falamos agora há pouco, às vezes um novo gestor chega e a equipe tem que mostrar o seu trabalho, talvez com uma forma diferente, que busque a ressignificação da educação em saúde bucal, no sentido de uma educação em saúde bucal que possa dialogar com os sujeitos, os seus problemas de saúde, baseados nas suas vivências, nas suas experiências. Isso, evidentemente, eu acho que vai ficar bem claro a partir de 2021, no pós-vacina. Então, protagonizar vocês, enquanto mulheres, na luta contra esse machismo estrutural que existe no nosso país. E ressignificar, eu gostaria de trazer aqui para vocês talvez uma fonte de pesquisa, uma fonte de leitura para que essas ações coletivas voltem em 2021 de uma forma diferente, de uma forma mais alegre do que já é feita, focada na educação popular, em saúde, fortemente influenciada pelos ensinamentos de Paulo Freire. Então, eu gostaria de mostrar aqui para vocês esse trabalho que eu tive a oportunidade de criar, que foi o Manual de Técnicas Pedagógicas para a Educação em Saúde Bucal, que eu tive a honra de escrever no meu programa de mestrado, juntamente com a minha orientadora, a professora Maria Ercília de Araújo, da Faculdade de Odontologia da USP. Tem aqui um QR Code para vocês poderem acessar esse manual. Tem aqui um link para que esse manual esteja aí disponível para vocês. Ele traz sugestões de técnicas pedagógicas para a educação em saúde bucal. São 47 técnicas pedagógicas e fica aqui o convite para que vocês conheçam esse manual e que protagonizem, né, nesse retorno das ações coletivas nesse ano de 2021. Muito obrigada, doutor Rogério, pela sua belíssima apresentação. Agradecemos a APATESB, agradece a sua participação no nosso 23º Enatesp Online. Seguiremos com a nossa última palestra de hoje, a nossa técnica em saúde bucal, Elizabeth Gomes da Silva. Elizabeth Gomes da Silva é formada em administração de empresas, presidente da Câmara Técnica de TSB-ASB do CROSP e membro da APATESB e ASB do Ministério Público de São Paulo. Segue a nossa palestrante de hoje. Bom dia, estão me ouvindo direitinho? Alô? Bom dia. Bom dia, Beth. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Sim. Tá tudo certo? Então tá bom. Tudo tranquilo.
sabe, que é todo dia. Isso sempre para mim é um desafio, mas eu estou melhorando. Bom dia a todos. Eu quero agradecer aqui a Patesb, na figura da Valéria, pelo convite, a Dora, pela organização do evento, ao doutor Rogério e a Irene, os meus colegas que tão brilhantemente apresentaram seus trabalhos aí e com quem eu aprendo muito, né? A Irene sempre me dá aula e hoje, então, o Conselho de Saúde ficou muito mais definido e muito mais entendi melhor até o papel, né? Eu sabe que essa parte de política eu sempre me confundo um pouco com relação aos conselhos e eu aprendi hoje bastante. Ao doutor Rogério, né, que não tem nem o que falar, que está sempre do nosso lado aí, dos ASBs, TSBs, está com um trabalho sempre maravilhoso. Esse manual é muito bacana, já tinha ouvido falar, e vou usá-lo até para indicar para as pessoas dos cursos onde eu às vezes ministro alguma aula. Então, bom dia a todos. Falando aqui do nosso protagonismo, né, de ASB e TSB, eu passei a trabalhar, quando me pediram para falar aqui, eu passei a trabalhar com o pessoal que está trabalhando aí na linha de frente. E fui conversar com eles sobre o que estava acontecendo, né? Como que nós estamos nos sentindo. Então, porque a equipe odontológica era responsável pelo cuidado da saúde bucal, era um dos profissionais mais expostos nesse tempo de pandemia, por trabalhar muito próximo ao contato com o rosto dos pacientes. E, principalmente, né, as pessoas que trabalham na urgência e emergência. E quando começou a pandemia, aí ficou restrito o atendimento à urgência e emergência. E quem faz urgência e emergência não tem jeito, acaba se expondo muito mais, né? Num primeiro momento, nós tínhamos um ambiente. Quando eu fui conversar com essas moças que trabalham em prefeitura, em consultório odontológico, que deram seus relatos, esse ambiente em que nós passamos a viver, primeiro a gente precisava entender esse contexto. Era um desafio para a ASB, para o TSB e para todos os profissionais de saúde, conhecer o contexto onde estava, conhecer esse vírus que chegou tão novo para a gente, e mudando totalmente a rotina da nossa vida particular e da nossa vida no trabalho. Então, houve esse distanciamento social em primeiro lugar. Depois houve alterações em salas de espera de UBS, de pronto-socorro, de consultório particular, havia um distanciamento social das pessoas, este é 1 metro, é 2 metros, então a gente teve que se ambientar novamente, a se recolocar, né, diante do seu paciente ali naquela sala de espera e fazer com que ele entendesse que agora as coisas estavam diferentes. O pessoal que trabalha no serviço público, os profissionais da odontologia e os usuários, eles já esperam por muito tempo aquela consulta, né? E quando nós paramos com o atendimento, isso foi um rebuliço muito grande. E era um desafio muito grande para todo mundo ter que entender que ia ter que esperar um pouco mais para ser atendido. Então, a gente precisava se colocar no lugar do outro, assim como falou o Rogério. A gente passou a ter que colocar no lugar do outro, passou a ter que orientar melhor o seu paciente e explicar para ele o que estava acontecendo. Eu aqui, por exemplo, no meu trabalho, eu tive que, quando suspenderam o trabalho, eu achei que iam ser por 15 dias, por 1 mês, porque eu, como sou do grupo de risco, fui orientada a ficar em casa. E isso modificou tudo, né? Porque você tem que deixar de fazer aquilo que você faz todo dia tão bem e voltar para sua casa e ver tudo aquilo passando. Nossa, eu achei que, para quem estava trabalhando na frente de trabalho, era muito importante a gente entender o que estava acontecendo. Então, foram se mudando em consultórios particulares, tiraram das pediatrias os brinquedos das crianças, as crianças passaram a não entender que não tinha mais aquele brinquedo na sala. Então, está sendo um momento muito difícil, e que o ASB, o TSB, o dentista está tendo que se modificar, usar novos, como é que eu falo?
como é que eu vou usar, que palavra que eu vou usar, novos argumentos, né, para trazer o seu paciente de volta e enfrentar essa pandemia. Também tem além de orientar o paciente, se colocar no lugar dele, o paciente passou a chegar nos consultórios e nas UBSs, encontrar as pessoas paramentadas de uma maneira completamente diferente, né? Meio que assustadora. E eles ficaram também muito preocupados com isso num primeiro momento. E as auxiliares falaram que tinham muita dificuldade, né? De falar às vezes para ele, olha, essa mudança é para o seu bem-estar, para que não exista um risco de contaminação. E muitos deles ficaram assustados com a maneira que eles passaram a ver os seus dentistas, os seus auxiliares. Nós trabalhamos, os auxiliares técnicos de saúde bucal, eles estão na linha de frente. Então, além do trabalho todo que eles fazem, eles voltam para a sua casa. E voltar para a sua casa é complicado, não é? No primeiro momento, até entender tudo o que estava acontecendo, eles têm essa jornada de trabalho dobrada, no caso das mulheres, que voltam para a sua casa para cuidar da sua família com medo de levar alguma contaminação para casa. Então, no começo, elas ficaram muito assustadas com tudo isso. Algumas tiveram que alterar a sua função no seu local de trabalho e algumas passaram a fazer triagem nas UBSs, pararam de fazer o atendimento na eletivo, mas foram para a frente de trabalho fazer triagem. Algumas mudaram de postos, porque tiraram elas do que estavam fazendo e foram para outros lugares, isso também foi bastante complicado. Os EPIs, no começo, tinham uma dificuldade muito grande, porque a Irene também já falou uma frase aí com relação à medicina, é mais importante, né? Então, tinha alguns locais que tinham uma dificuldade muito grande de conseguir uma máscara N95, não só porque não tinham, porque a prioridade no momento eram outros lugares, e não os ASBs e os TSBs, que precisam também, que trabalham tanto quanto, e que são muito, tinham um contato com um paciente muito grande relativo ao contágio. Então, os EPIs no começo foram uma dificuldade, não só pela entrega, mas também porque nem sempre era para a odontologia, no caso do SB e do TSB. Os trabalhos nas UBSs e nos pronto-socorros, que viraram só de urgência e emergência, e fazer o paciente entender que o serviço seletivo no momento não existia. Então, isso foi bastante trabalhoso. A importância do trabalho do SB e do TSB no SUS, que a pandemia fez com que isso fosse revelado, né? Que além do SB, o TSB, o dentista, o enfermeiro, todos tiveram um trabalho muito importante. E a importância do SUS, nesse momento, é o que eu mais me preocupo em falar, que é a importância do trabalho do SB, do TSB, do dentista e de todos os profissionais do SUS. Muito perigoso e muito problemático esse decreto que privatiza os atendimentos na atenção básica. Isso ainda bem que foi suspenso, mas foi assustador. Então, eu acho que os profissionais de saúde, no nosso caso aqui, o ASB e o TSB, precisam se posicionar, precisam dar valor ao seu trabalho, saber que são bastante importantes no atendimento ao SUS, e isso eu acho que deveria ser levado para a plenária, né? A importância, a ressignificação desse trabalho da equipe de saúde bucal, que nesse tempo de pandemia sofreu muito com todos esses desafios que tiveram que enfrentar, mas que enfrentaram e passaram por todos eles, estão passando, né? Porque a pandemia ainda não acabou. A gente ainda está passando por ela. E eu acho que como falou a Irene, o SUS é um trabalho integral, é igualitário e é universal. Então, nesse momento mesmo, gente, eu tinha mesmo para falar é sobre essa importância mesmo de protagonizar o seu trabalho, o seu desempenho dentro do SUS, dentro desse momento de pandemia, e que a gente teve que se virar nos 30, como diz o pessoal, para poder atender, para poder trabalhar, porque os protocolos mudaram,
e a gente teve que se adaptar a esses novos protocolos. Então, como é que você faz no SUS distanciamento? Bom, o distanciamento até você consegue fazer, mas o intervalo entre um paciente e outro é de 1 hora, de 30 minutos, é de 40 minutos, a gente não sabia o que fazer. Agora parece que houve uma atualização da Anvisa, me parece que ficou 30 minutos aqui no estado de São Paulo, uma coisa assim, eu não tenho certeza ainda, isso é uma coisa que eu preciso ver. Mas é muita coisa, é muita mudança, né? Muita adaptação que tivemos que fazer. E todo mundo que estava aí na frente, os auxiliares, os técnicos de saúde bucal, os dentistas, né? Eu fico puxando sempre para a gente, conseguiram se virar nos 30 aí e fazer o que podiam e o que não podiam dentro desse sistema único de saúde. Acho que no final, além de tudo isso, os profissionais precisam aprender a cuidar também de si mesmo, né? Sua saúde mental, porque não foi fácil, não está sendo fácil conviver com perda de familiares, perda de colegas que a gente teve, e durante todo esse processo, e continuar aí forte, firme e forte no atendimento. Então, eu peço aos auxiliares, aos técnicos, aos dentistas, a toda a equipe de saúde bucal, aos profissionais de saúde, que continuem nesse atendimento que fazem aí com tanta excelência, com todas as dificuldades que têm, e se coloquem agora brigando não, né? Como diz a Irene, a palavra não é brigar, realmente não, mas se coloquem, né? Se coloquem, se manifestem, procurem seus colegas, vamos trabalhar pela nossa profissão, pela essa regulamentação que está fazendo 12 anos, e que precisa ter algumas alterações. Uma delas eu colaboro aí com o doutor Rogério, que é a de poder fazer a raspagem supragengival, né? No atendimento, que é o trabalho do TSB, e que a população precisa, e ajuda bastante no trabalho ao cirurgião dentista. E, terminando aqui a minha fala, eu queria dizer que foi muito importante a participação das pessoas dos gestores que puderam colaborar com os seus funcionários. Não são todos, mas tem muitos gestores que ainda colaboram, né? Eu espero que continuem assim também. Gente, eu encerro por aqui e muito obrigado por tudo. Obrigada, Elizabeth, pela sua belíssima palestra também. A APATESB gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu faço os meus agradecimentos, nós da APATESB, fazemos os nossos agradecimentos, em especial a nossa coordenação do evento online Enatespo, aos nossos queridos palestrantes, Irene Rodrigues, nossa TSB, primeira TSB do Brasil, nossa querida Irene, o doutor Rogério Espínola, que é o nosso CD, o nosso professor da nossa escola Makiguchi de São Paulo, e a nossa querida Elizabeth Gomes da Silva também, nossa TSB, que está também à frente da Câmara Técnica de ASB e TSB do CROSP. Gostaria de agradecer imensamente, do fundo do meu coração, a todos vocês. Gostaria de agradecer a Dora pela oportunidade de ter dado a APATESB, pelo esse belíssimo evento que está acontecendo. Hoje, tudo muito novo, muito moderno, estamos se adaptando ao novo tempo, à nova era. Muito grato mesmo, gratidão. E gostaria de deixar uma frase aqui com vocês. Não é no silêncio que os homens fazem, mas na palavra, no trabalho, ação, reflexão. Paulo Freire. Fica aí a nossa reflexão. E para encerrarmos o nosso Enatespo, a nossa participação da APATESB no Enatespo, vamos agora dar seguimento. Vamos dar agora o segmento, vai ser agora o lançamento do livro no filme, vai começar agora às 9h30 o lançamento
do filme Os Buscaleiros, a Saúde Bucal na São Paulo, de Luísa Erundina, de 1989 a 92, cuja coordenação será feita pelo Fausto Souza Martino, da Secretaria Municipal de Saúde de Embu das Artes, São Paulo. Dora, gostaria muito de agradecer essa oportunidade mais uma vez, por você ter nos permitido esse evento da APATESB, de ASB e TSB, com esses nossos colegas. Gostaria muito, muito de agradecer mesmo a você e a toda a comissão do Enatespo Online. Valéria, muito obrigada. Eu que agradeço por vocês terem aceitado participar. Muito obrigada ao Rogério, a Irene, a Elizabeth. Estou vendo outras pessoas aqui. Muitíssimo obrigada. É de imenso valor nós estarmos juntos nesta época e sempre, né? Mas principalmente agora. Um grande abraço a vocês. Muito obrigada. Obrigada, Dora. Um excelente dia para todos. Um excelente Enatespo. Obrigada. Vocês.